camas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com apenas um react de... O final de Boku no Hero foi broxante, mas não tanto. Vídeo do Linkzinho. Vídeo patrocinado pelo Kuro. Muito obrigado, Kuro. Tava com saudade de ver vídeo do Linkzinho. Muito obrigada. Seguinte, a gente parou na 4ª temporada, a gente já tacou o foda-se pra Boku no Hero, em questão de spoiler. Nunca mais Só vi que nada. a gente gosta de Boku no Hero. É que o tempo da gente de trabalho não deixa a gente colocar o anime em dia. Mas a gente realmente e a gente gosta. tá assistindo outros animes. E eu realmente fico meio com o coração partido quando alguém fala mal de Boku no Hero. E eu quero ver muito sobre esse final. Juro que eu não sei de nada. Teisa não sabe nada. Então a gente vai receber spoiler aqui, foda-se. Só que a gente quer ter nossa opinião sobre. Porque Assim, muita gente massacra o anime por causa de um final. muita gente... eu realmente tô achando que o final foi meio meh. Porque, cara, não apareceu nada no meu Instagram sobre isso. Se tivesse sido assim, Cara, o final, ia todas as páginas de anime tá postando. Cara, é que assim, teve tantas pessoas falando: nossa, depois do final de Boku no Hero, nunca mais reclamo do final de Attack on Titan. Vi também. Eu acho que é putaria Meu já. amigo, tanto é que reclamaram do final de Attack on Titan e nem foi tão ruim assim. Mas enfim, Deco adulto. Aqui temos o bonezinho do McDonald's, talvez? O homem virou trabalhador? Sei lá, é Talvez. um W, não? Ah, não, a roupa é vermelho com Não, amarelo. pô, mas você entendeu. Não, tá, entendi. Ele dobrou só, tá ligado? Meu Deus. Idade pra poder... Tá bom. Irmão, eu tô com uma crise de meia idade pra poder começar esse vídeo aqui. Eu não acredito que isso aqui acabou, cara. Eu não sei como é que começa esse vídeo. Como que Pô, eu... real. Ah, meu Deus do céu. Depois de 10 anos de serialização, essa semana finalmente tivemos 10 o capítulo anos? 430, o último capítulo de Boku no Hero. Depois de 10 anos. A despedida dos personagens que a gente acompanhou pelos últimos anos. Toma aí essa crise existencial pra você da semana. Eu sou o Link e eu tenho um canal de... Cara, eu Porra. falo que eu gosto de Boku no Hero, cara. Sabe que tu me lembrou? Quando One Piece acabar. Para. Anime, jovens, como é que vocês estão hoje? Espero que estejam bem, porque hoje estamos aqui pra falar de Boku no Hero. Pois é, eu já fiz muitos vídeos aqui nesse canal sobre a fase final do mangá, vários vídeos aqui e ali, sendo que a maioria deles eram sobre pontos que talvez eu não estivesse gostando muito da parte final de Boku no Hero, mas nós também tivemos alguns vídeos interessantes falando sobre coisas que eu gostava na história, como por exemplo, o vídeo do Endeavor, falando sobre um personagem que eu gostava Monstro Sagrado, não gostava dele, É, não. mas agora amo de paixão. bastante e gostei Depois da dele quarta até o seu temporada. último momento no mangá. E é claro que como um fã dessa história pelos vários anos onde ela foi lançada, e como um anime que eu falei bastante no canal, eu acho que cabe fazer um vídeo aqui falando sobre todo o último capítulo da história, sobre todo o momento final dela. Esse vídeo aqui talvez ele saia muito mais melancólico do que ele deveria, mano, que eu Faz tô parte. realmente meio triste que esse bagulho acabou. Faz parte. Nossa, cara, quando eu comecei a acompanhar essa merda aqui, eu não tinha nem canal ainda. Ai, que bagulho esquisito. Enfim, vamos nessa. O último capítulo da história conclui então todo aquele pequeno epílogo que nós tivemos na história depois da guerra final contra o All for One, Shigaraki. Foi mal. E como é que é o nome daquele cara que é gaúcho, que senta igual gaúcho? Que a gente vê os vídeos dele, que ele fica sentado num banquinho e fica o negócio rodando atrás. Ele não é gaúcho? Ele parece gaúcho. O Piscine, do Piscine. cenário transformado. Foi mal. Foi mal. Cara, é só eu que consigo entender. O gaúcho. Eu já tenho que processar o que ela deve estar pensando, tá ligado? Senta igual o gaúcho. Eu falei, pô, cara que senta, não vi. É o Piscine, pô. Não, é que eu só queria confirmar. Não é a mesma pessoa. Porque na minha cabeça é ele, não é ele. São um então. casal. Tá, é um casal? É, pô. Mas só ele tá falando? Não, mas cada um tem seu canal, né? Hã? Você não Apenas sabia que os um dois não namoravam? mandou 20 Ah, reais. tá Reage bom. a Rachel, sua filha da puta, Byakuran. Que isso? Muito obrigado, tamo Muito junto. obrigada. Mas, Mas- você lembra o que tá rolando na última guerra agora? Eu lembro que é eles contra o Shigaraki, que o Shigaraki tá forte pra caralho. Quem que é Shigaraki? O da mão lá da cara, Ah. que toca, vira porta. E todos os outros vilões ali que estavam na história. Nesse último capítulo, nós de fato concluímos pelo menos a história do Midoriya. Claro que pra alguns não exatamente concluímos, mas enfim. Temos a pelo confirmação de que Midoriya de fato perdeu os seus poderes depois da guerra final. Depois de ter passado a sua individualidade, né, Oh, achei One for interessante. All, pro Shigaraki, da tentativa de salvá-lo, Midoriya perdeu seus poderes. Ele passou pelos últimos 3 anos ainda na escola da UA, trabalhando com seus amigos. E temos uma página muito bonita, com os quadros, inclusive, né, dele com as últimas chamas do One for All, que ele vai deixando passarem ali, deixando passarem, até que elas vão embora. Acho isso pica. Tá, peraí. Ele passou o poder pro Shigaraki? Então. O Shigaraki não é o vilão? Então. Que eles estavam lutando contra?
meio que autodestruiu o cara, sei lá. É que assim, até onde nós chegou, não mostrou isso, mas eu tenho esse spoiler. Que todos os portadores que usaram o One for All, meio que vivem num domínio lá que consegue conversar com o Deku. Talvez ele mandou, ó, poderes, vai lá pra ele e vocês por dentro bota a pica nele. E o Shigaraki explode. Sei lá o que rolou, tá ligado? Ah, deve ser algo assim, tá ligado? Nós temos então um time skip de 8 anos pro futuro, onde ele se tornou 8 um anos? dos professores ali que tá lecionando aulas, junto com alguns outros personagens, como o próprio Aizawa, por exemplo. A sensação principal que esse capítulo tenta passar, pelo menos em sua grande maioria, é uma estranha sensação de solidão, isolamento. Midoriya, como um personagem que não tem mais individualidade, obviamente não pode mais ser um herói. Então, aqui, nós não temos mais interações com outros personagens da turma da 1A, por exemplo. Nós apenas temos citações. Ouvimos falar do Bakugou, por exemplo, vendo uma entrevista com ele no celular. Vemos algumas imagens do Todoroki dizendo que ele se tornou um herói muito popular e que ele é muito caridoso com seus fãs. Vemos algumas notícias de TV, por exemplo, sobre a Uraraka, que fez um time com Lida, Atsuyu e um outro herói lá que eu esqueci o nome. Vemos algumas citações, produtos desses personagens na TV, mas de fato nós não interagimos com eles. Como se todos eles tivessem virado aquelas pequenas celebridades que os heróis sempre foram no universo de Boku no Hero, e o Midoriya, não, ele virou só um professor normal. E apesar de nós termos alguns diálogos... E estão reclamando disso? Continua. Estão reclamando. Pra mim Calma, tá ok. ainda tem 13 minutos de vídeo. Pra mim até aqui tá ok. 12. Diálogos falando um pouco a respeito disso, né? Sobre o Midoriya não se sentir tão solitário fazendo esse tipo de coisa, sobre ele estar vivendo do jeito dele, motivando outras pessoas a serem heróis agora e motivando próximas gerações. A questão é que durante todo o capítulo ele não parece feliz com aquilo. Até que quando nós finalmente chegamos na suposta última página, o All Might aparece do nada, onde ele de repente aparece com uma maleta, dizendo que todo o pessoal da 1A foi lá e financiou uma parada para que o Midoriya pudesse voltar a ser um herói, só que com equipamentos dessa vez. Ele pega aquela maleta de uma vez, pula ali, vai pra cima de tudo e a gente termina o mangá com uma página de todo o pessoal da One-Way, agora muitos anos depois, né, com o Midoriya de fato podendo voltar a ser um herói. Com toda a rapaziada ali também, que mudaram absolutamente nada depois de 8 anos. Acho que no máximo alguns personagens deixaram o cabelo crescer e se pá, mas nada muito mais que isso. E assim se terminou a história de Boku no Hero. Tendo em mente isso, e não falando sobre a maioria das nuances e vários diálogos que a gente teve aqui e ali nesse capítulo, eu não sei o que vocês acharam do final da história. Tá, pera aí, com todo respeito, isso aqui ser pior que Attack on Titan não dá. Ele virou professor, ele fez o bem ensinando outros alunos e ainda no final ele conseguiu voltar a ser herói. Garanto pra você que a galera começou a reclamar porque ele perdeu os poderes e virou um professor. Aí depois que ele voltou a ser herói, reclamaram, tipo, nossa, agora voltou a ser herói. Vocês reclamam de tudo. Nada tá bom pra vocês. Pra mim não tá ruim, pô. Péssimo da onde? Meio fraco? O contexto é mais complicado. Vamos indo, Tem em vamos mente indo. pessoas que estão acompanhando aí o mangá, né, e deram a uma gente boa viu bem olhada em por tudo cima que também, aconteceu né? no final. O que você achou, inclusive? Deixa aí nos comentários que eu fiquei bastante curioso, porque eu vi muitas opiniões divididas na o internet. final, Mas tendo isso em bom, mente, ok. vale destacar por sinal que eu vi Nada bastante gente por espetacular, aí nas mas- redes sociais espalhando umas mentiras a respeito da parte final aí da história. Tipo, tem gente falando que a Uraraka 8 anos time skip. Deku se torna professor. Bakugou é o herói número 1 e Shoto número 2. Ok, pô. De boa. terminou com Bakugou, ou que o Deku continua a ser um herói com a... Midoriya virou professor. Ajuda pela... Hatsumi. Bakugou fica com a... Hã? O Uraraka é de cabelinho curtinho? Que eles... É? Ah, mas é mentira. É de cabelinho curtinho? Isso, que eles ficavam junto, o Deku e ela, né? Professor CLT e tudo mais. Gente, por favor, leiam o capítulo e leiam o mangá antes de ficarem comentando na internet. É. E por sinal, né? se eu tenho um Posso dia- falar? né? KNH mandou R$5. Não foi pior que o final de AOT, porque AOT sempre foi hypado e prometia muito mais. É que Boku no Hero é uma merda. Nada inovador, por isso não foi pior. Afinal, o MGM espera nada de bom sobre essa merda. Caralho. Caralho! Cara, é que assim, pra mim, Boku no Hero não é espetacular, mas também Ele não é é ruim. ok. É um anime que eu me divirto assistindo, pô. Eu gosto dos personagens e é isso, tá ligado? Eu não espero um final maravilhoso, mas eu também não acho que vai ser um final ruim, tá O ligado? ar, meu filho, tacou foda-se, ele Disclaimer só... importante pra fazer, antes de eu continuar falando sobre o final da história, sobre o que eu achei, detalhes aqui e ali e tudo mais, que é só o seguinte, gente, eu sei que como um final de uma grande história, obviamente que tem muitas briguinhas envolvendo aí o final, né? Se você gostou do final, você é um idiota. Não, se você não gostou do final, você não sabe ver direito e você não entendeu o preceito de não sei o quê. Então eu acho legal de avisar aqui. Gente, vamos só não ficar se matando nos comentários, por Ah, conta de que... Linkzinho, eu te daria um beijo.
Desculpa, Piscine, eu sei que você namora ele, mas... gostou ou não do final. As pessoas têm direito de terem opiniões diferentes, mas tendo isso em mente, eu, jovens, achei mediano. Eu não sei nem como descrever, mas é a mesma sensação que eu tinha nos outros vídeos, só que agora cravada no meu peito. Imagina a ideia de você comer uma comida que parece legal, só que falta tempero nela, sabe? Não tem muito gosto. E você fica com aquela sensação de tipo, não é ruim, mas também não é bom. Eu sinto que podia ter tanta coisa mais interessante aqui. Se fosse ruim, eu acho que até passaria mais sensação, mas é só meio zoado, sabe? A gente tá falando de uma história que começa seu primeiro capítulo apresentando um personagem muito carismático, Midoriya Izuku, e apresentando o final do primeiro capítulo dizendo pra gente: olha, eu esqueci de dizer, mas essa é a história de como eu me torno o maior herói de todos. Nos próximos 430 capítulos, então, você vai ler uma jornada ansioso por aqueles capítulos, por essa grande jornada dele se tornando o maior herói. Ansioso por aquele mundo, pelos personagens que a história vai apresentar, os conflitos que a história vai apresentar, os momentos únicos que a história também pode apresentar. E nesse ponto, assim como várias outras histórias, Boku no Hero é uma montanha russa. Sei que muitas pessoas acham que a história não é boa e que Boku no Hero nunca foi bom e blá blá blá, mas não, eu acho que esse pessoal aí também já é meio chato demais. Boku no Hero foi uma montanha russa porque ele não é feito só de momentos incríveis, mas ele também não é feito só de momentos ruins. Ele teve momentos muito únicos que fizeram com que a história fosse tão popular quanto ela é hoje. Tivemos momentos incríveis na história, assim como a gente também teve uns momentos meio bosta. Acho que vale inclusive falar aqui no final Todo que tem lugar tem isso, tá ligado? Ele faz parte, tipo. pontos que eu gostei do final, incluindo, é claro, pontos que eu posso não ter gostado tanto, mas eu entendi a ideia e entendi quem gostou. Dois dos que eu acho que vale bastante destacar, o primeiro deles seria, de certa forma, a finalização do personagem da Uraraka. Se vocês assistem aqui o canal, sabem que eu já fiz um vídeo falando que ela era meu personagem favorito da história ali na primeira e segunda temporada e tudo mais, e eu genuinamente gosto um pouco de como foi adicionado um pouco mais de camadas pra história dela no final, né? Tipo, inicialmente ela só tinha ali o objetivo e o sonho de virar uma heroína pra poder fazer bastante dinheiro, pra manter os pais em uma vida segura. Mas ao longo do tempo, a gente teve toda aquela trama dela com a Toga, onde ela entendeu que algumas individualidades podiam trazer problemas e ela queria mudar isso na sociedade. Então, ela foi lá e criou uma central de suporte pra individualidades e tudo mais, né? Pro pessoal que poderia ter poderes problemáticos. E isso genuinamente é uma coisa Caraca, pica isso, tá? Massa. legal que colocaram no personagem dela. Para o disclaimer, que eu também entendo que muitas pessoas falam Essa e estão foto é discutindo sacanagem. bastante a respeito do Midoriya, né? Afinal de contas, Link, ele não terminou a história como o herói mais forte de todos, o maior herói de todos e tudo mais. Sei que muitas pessoas entenderam que, pelo menos a parte da história que parece que queria ser passada, era que, não necessariamente pro Midoriya ser o maior herói, a gente precisava ver ele tendo toda a glória de um grande título, digamos assim. Afinal de contas, um verdadeiro herói. Cara, e com todo respeito, eu sempre falava isso pra todo mundo que eu conhecia que gostava de Boku no Hero. Porque a All Might é meu personagem favorito, tá ligado? Tipo, junto com o Bakugou. Mano, como que o filho da puta vai superar o All Might, mano? Não tem como, tá ligado? Tipo essa... Ele foi o eu ápice. vou ser o herói número 1. Sim, número 1, porque o filho da puta ali aposentou. Só por causa disso, senão você seria o segundo, tá ligado? Essa é a parada, pô. Eu acho que ele ter conseguido ter derrotado o Shigaraki e depois meio que ter aposentado, virar professor e Bakugou virar o número 1, seja o cara que for virar o número 1, pra mim tá totalmente ok, pô. heroísmo se tratava muito mais das ações do que do reconhecimento por elas. Muitas das pessoas acreditam que a ideia é que Midoriya sim foi o maior herói durante todo o período de tempo daquela guerra. Eu entendo a ideia. Não que eu tenha gostado dela, mas eu entendo. Ao longo dos 430 capítulos que nós tivemos em Boku no Hero, eu tive várias e várias pequenas decepções que foram se acumulando e que pra mim foram se tornando mais fortes na última etapa da história. E que pra mim esse foi o grande problema de Boku no Hero. Sua etapa final, assim como a de várias outras histórias, é bem ruinzinha. Durante toda a história, nós nunca vimos de fato o mundo de Boku no Hero. A gente ficou a história toda presa só no colégio. Nunca tivemos um time skip muito grande pra evoluir a história também, né? Ao longo de todos os 400 capítulos da história, meio que se passou o quê? 1 ano e meio da vida dos personagens. Com 16 anos, os moleques entraram na academia de heróis pra poderem aprender como é que lutava e usava os poderes, sendo que 1 ano e meio depois, no máximo, eles já estavam lutando com os maiores vilões do mundo, e é isso aí. A história também Real, não teve né? muitos riscos ao decorrer da sua jornada. Quantas vezes a gente não viu Real, isso personagens eu também passando não por sou muito situações fã, de não. vida e morte e saindo muito tranquilos Eu ia depois contar disso. isso. Mesmo que eles não fossem ter muita relevância depois na história, não tivemos grandes consequências ao longo de toda ela. Boa parte da história também careceu de bons antagonistas, pra poder ser bem sincero. Eu gostava muito do Overhaul, por exemplo, que é um Obrigado! Por citar Porque ele, muita né? gente só gosta dele por causa da música do Enigma. Por exemplo,
Eu gosto ele pra é caralho muito dele. desfocado. Personagem que aparece mais ali na parte do começo barra metade da história. Pra poder ser bem direto com a minha opinião aqui e falar sobre os pontos que eu quero falar, eu acho esse final vago e até melancólico nessa questão de ser vago, por sinal. A gente tá falando de uma história que começou dizendo que o protagonista seria o maior herói, mas acaba que isso nunca acontece. No meio da história a gente muda um pouco dessa narrativa pra poder dizer que, na verdade, todos nós, o pessoal da 1A, viramos os maiores heróis. E na realidade, não. A questão é que isso só não aconteceu mesmo. Midoriya não virou o maior herói. Nunca. Ele sim teve grandes feitos. Ele sim mudou a sociedade dos heróis pra sempre. Não vemos ele sendo feliz nesse último capítulo. Não gosto da ideia de que o relacionamento do Midoriya e da Uraraka ficou vago no final da história. Eu gostei de parte da finalização da Uraraka, jovens, porque muitas pessoas sempre tratam e trataram o personagem dela como se fosse meio que um troféu pro final da história, sabe? Tipo, ela vai terminar com o Bakugou, a história, ela vai terminar com o isso é Lida, paia, ela vai terminar realmente. com o Midoriya Isso é e tudo paia, mais. realmente. Mas dito isso, eu ainda assim não gosto da ideia dela não ter terminado com o Midoriya. Também acho, pô, porque, tipo, querendo... Mano, a gente tá vendo Haikyuu, tá ligado? E, mano, pra mim, o Hinata tem que ficar com a Hitoka. E a de óculos lá, com o Shimizu, ela tem que ficar com alguém do time, seja com o Suga. Com o Suga seria interessante, tá? Alguém do terceirão. Mas os que estão sempre babando nela é o Tanaka e o Nishidori, mas Nishi. são do segundo ano. Pô, ela com o Ace, por exemplo, seria legal. Ela conheceria, Tá seria ligado? Mano, bonitinho, mas não é um anime de romance. Ok, mas se é tão rolasse legal você romance? shippar. Tá ligado? Seja quem for, pô, que dê muita... É a que dê mesma muita... coisa que chipar o Harry Potter com a coisa lá. Com a Hermione? Mas isso não existe. Pra mim era um casal, tá? mas Me é legal, desculpa. entendeu? Eu sei. Seria Ai, anime fofo. shonen não tem Ah. foco em romance, isso não é tão importante. Dane-se. Pra maioria das pessoas que assistem uma história, o ato de construir uma família é uma conquista individual muito legal pros personagens. É como se encerrasse um ciclo, sabe? Uma recompensa legal de você ter acompanhado o personagem por vários anos. Você fica feliz de ver que ele conseguiu um relacionamento, talvez ele tenha conseguido uma família ou esse tipo de coisa. O penúltimo capítulo de Boku... Pô, mano, por exemplo, o Naruto, ele casou com uma mulher que eu não queria, tá ligado? Que é a Hinata, que eu chipava ele com outras pessoas, mas enfim. E é muito legal ver ele tendo uma família, construindo a família, tá ligado? Tipo, é tão, sei lá, dá um Satisfatório. molho a mais, tá ligado? Boku no Hero é literalmente ele se declarando pra Uraraka, tem todo um conceito legal ali. E aí quando a gente vai pro último capítulo mesmo, fica meio ambíguo. Midoriya não tem uma aliança na mão dele pra gente saber se ele tá com ela ou não. Nem a própria Uraraka aparece, vai. eles não interagem em si. Só vemos uns dois quadros dela ali, ou dando entrevista de TV, ou pulando ali naquela última página. Ah, Link, mas se você prestar bastante atenção, você vai ver que a Uraraka, ela tá com aquela máscara que era do Midoriya. Gente, essa máscara era do Lida também, tipo, sei lá, não significa nada, sinceramente. É uma migalha da migalha da migalha. Acho ruim e não gosto da ideia da história destacar esse fato de que nos últimos anos, nos últimos 8 anos, Midoriya quase não viu seus amigos da escola, porque a agenda não bate, a gente não tem mais tempo muito mais pra conversar e tudo mais, sendo que a própria história já tinha deixado cravado a ideia de que os heróis tiram um pouco mais de folgas hoje em dia. E ele e os seus outros amigos quase não tiveram tempo de se ver. Poxa, cara, que zoado, né? Ah, pá, mas com todo respeito, a gente não vê, eu não vejo meus pais praticamente, pô. Eu vejo meu pai porque eu trabalho com ele. Não, sim, mas tipo, igual ele acabou de falar, que depois de um certo tempo os heróis tiram mais folgas. Então, Não. supostamente era pra eles ter tempo, entendeu? Entendo, tá ligado? Mas mesmo assim acaba sendo mais corrido, tá ligado? É. A Uraraka e o Midoriya tiveram toda Pra uma mim, declaração ali no final do penúltimo capítulo e tipo, Mas qual seria foi? Ela legal se eles formou dar e não dava pra outra- poder tirar uma folga no sábado pra poder comer um cachorro quente com o moleque? E eles só não se viram mais por muito tempo? Ou se viram em raras ocasiões? Eu não gosto dessa decisão vaga, sinceramente, acho ela muito ruim. O fato do Midoriya ter perdido os poderes, eu sei que muita gente vai comentar. Ah, Link, muita gente falava que Boku no Hero não tinha consequência. Pô, o Midoriya perdeu os poderes é uma baita consequência, não é? Eu considero mais um ponto negativo do roteiro do que, de fato, Por quê? algo que faça muito sentido. Nós temos 430 capítulos, jovens, de Boku no Hero, onde em 429 capítulos o Midoriya tem os poderes. Aí no último capítulo ele perde os poderes, para no final ele conseguir ser um herói mesmo sem eles. Eu tenho uma sensação ridícula de que eu vi o Midoriya treinando trocentos anos pra poder dominar os poderes. Eu tenho a sensação de que foi meio inútil, sabe? Poder Sei que perder. Cara, mas sabe o que eu acho incrível? Porque assim, ó, eu vejo por um lado assim, ó, ele usou o One for All, o poder, e sacrificou esse poder pra ninguém mais precisar usá-lo. Tá ligado? Meio que isso. Porque sempre foi necessário o One for All pra derrotar o All for One. Tá ligado? Vamos dizer que o All for One morreu também e não tem mais esse poder. Não é mais necessário esse poder. Tá ligado? Tipo, eu vejo mais por essa visão, entendeu? Por isso que eu gosto. Mesmo ele voltando a ser um super-herói, mais fraco, o que seja,
mas você não vai mais precisar daquele ultra poder que vai destruir a porra toda, mesmo você dando um soco, tá ligado? Enfim, não é mais necessário, É um porque bom ele já fez o argumento. trabalho, ele fez o sacrifício. É um bom Muitas pessoas argumento. também falaram que o Midoriya tá sendo muito comparado com o Gohan, por exemplo, né? Que é aquele famoso personagem que ficou vários anos treinando e tudo mais, e aí passou por muitos combates, mas depois se retirou pra poder Nada a viver ver. uma vida de paz, e agora o pessoal tá criticando nada. ele. Só que a grande realidade, gente, é que tem uma boa diferença entre Gohan e o Midoriya. Real. Gohan é um personagem que Concordo. ainda pode lutar se ele quiser. Ele saiu porque ele quis, pra poder fundar uma família, se casar, viver uma vida feliz como ele Mas sempre mesmo quis, assim, ter uma cara. filha, e nós constantemente vemos ele feliz com a família dele. Já o Midoriya, o último capítulo mostra ele melancólico, dizendo que ele quase não vê mais os amigos da época da escola, dizendo que ele tá tudo bem, que a vida dele tá levando, só que ele não tá lá muito feliz, ele acha que tá tudo certo, e a partir do momento onde ele recebe a mínima oportunidade de largar a vida dele de professor CLT e virar um herói de novo, ele larga e vira herói de novo. Ou seja, eu sinto que esse final foi rushado muito rápido na realidade. Que tudo se passou de uma forma meio, né, com algumas decisões meio sem sentido pra terem acontecido. E pra mim, a pior dessas, de todas, é essa coisa do Midoriya triste ter ficado feliz só no final da história, quando o pessoal apareceu lá e deu os itens de suporte e de equipamentos pra ele. Toda a história tinha sido literalmente sobre essa questão e até o último capítulo continua sendo sobre essa questão de Midoriya não tem individualidade. Então ele pode ser um herói? A resposta, se a gente for pensar hoje em dia, né, dado o último capítulo, é que não. A partir do momento que ele perde a individualidade, ele aceita que ele não vai mais ser um herói. A gente não viu a descrição de tipo assim, o Midoriya foi atrás dos equipamentos pra voltar a ser um herói. O Midoriya juntou dinheiro pra poder fazer isso. Também, né, trabalhando professor CLT é sacanagem juntar dinheiro, né? Se ele estiver pagando as contas, eu acho que ele já tá bem, na real. Midoriya vive sua vida tendo desistido do seu sonho e, de novo, ele ganha os poderes de outras pessoas. E aí, vira um herói lá que vai viver a vida. Não acho que ele vai chegar a ser o número 1 sendo um herói de suporte com equipamentos, sinceramente, mas pelo menos ele vai viver como um herói. Tente desenvolver um casal e não trabalhe. Não trabalhe nem o design dos personagens no final da história. É, o Tente design desenvolver foi alguns paia. vilões e jogue eles fora também. Desenvolva momentos Aí, interessantes já de não sei morte o que e também jogue eles fora. É complicado, cara. Mas, ironicamente, como eu já disse pra vocês em vários outros vídeos, eu não consigo desgostar de todo o final de Boku no Hero. Olhando pra trás, eu gosto de Boku no Hero. Muitas vezes, cara, eu não conseguia nem pensar em como diabos o Correio conseguia entregar um capítulo semanal de Boku no Hero com o tamanho da arte que ele entregava, com quão bonita a história era. Muitos momentos de Apesar Boku do no Hero mangá são é muito marcantes bonito, e definitivamente marcantes. A história realmente foi feita com coração. E isso até dói um pouquinho, mas eu gostei de Boku no Hero. Por mais que ele tenha um final meia boca, não acho que isso estraga o resto da história. E antes de terminar o vídeo, jovens, só fica aqui o disclaimer por sinal. Sei que tem muitas pessoas que se sentem extremamente ofendidas quando alguém gosta ou não gosta de um grande momento em uma história que você acha Pessoas idiotas. Justo. Apenas. legal. Mas eu quero lembrar pra vocês, esse vídeo aqui é inteiramente baseado na minha opinião. Eu não sou o grande técnico magnífico das verdades absolutas, que fez uma análise hipotética sobre todos os pontos específicos narrativos da história, não sei o que. Não, eu só achei meia boca o final. Só isso. Ah, Link, mas eu acho que você não soube interpretar, não sei o que. Dane-se, é só uma história. Ninguém precisa de PhD pra poder gostar ou não de uma história. Eu acho muito legal que algumas pessoas tenham conseguido gostar da história até o final, e mesmo que eu não tenha conseguido, ela ainda tem uma marca no meu coração. Enfim, e você? O que achou do final de Boku no Hero? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido tudo até aqui. Beijo, abraço. Falou, Vídeo falou bom, até vídeo bom. Isso aí mais. que ele falou me lembrou muito de Nanatsu. É uma parada que a gente parou de assistir porque a gente broxou Mas por causa da animação. É, só que é uma coisa que sempre vai estar no nosso coração. Vai estar Eu gosto da primeira e segunda temporada de Nanatsu e podem falar o que for, tá ligado? Mas enfim, ó. O que pega, o que eu não gostei ali de coisas citadas, né? Eu tenho que ler ainda, né? Pra entender completamente. De realmente ele ter ficado triste, porque eu acho que eu esperaria algo diferente do All Might, porque o All Might, quando ele passou o poder, o All Might ficou muito deprê, tá ligado? Ele ficou muito deprê. Então eu esperava, talvez, se o Midoriya perdesse o poder, ele ficasse pelo menos satisfeito, tipo, eu fiz o pelo trabalho bem, que eu tinha que fazer. estou satisfeito, estou feliz, tá ligado? E não preciso mais ser um herói. Vou ser um professor igual o cara que me ensinou a ser herói, tá ligado? Porque o All Might agora é professor também, tá ligado? No meu ver, não tem erro nisso, tá ligado? Mas enfim. E design também realmente não mudou porra nenhuma, tá ligado? Eu acho Poderia que dar uma mudada, né? Um tchan. Mas enfim, cara, ó. Se você não gosta, tá tudo bem. Se você gosta, tá tudo bem. E é isso. O Armin. Siga. Mano, como eu disse, não é algo tenebroso. Porque Boku no Hero nunca prometeu entregar algo muito foda.
porque é uma história genérica de anime. Ser fraco, ganhar poder e se tornar número 1. Mas falarem que isso é pior do que Attack on Titan é putaria. Também acho, tá ligado? Pra mim, tipo, tá ok, pô. Eu gostei. Vou falar, gostei. Tá nível 7. É igual ele falou, a mesma coisa que comer uma comida que você gosta muito, só que ela tá sem tempero. Pô, pra mim tá, tá bom, ok. tá nível 7, sempre como foi Boku no Hero. Teve momentos hype que você fica, nossa, que loucura. Mas é igual Black Clover. Black Clover pra mim é tipo nível 7 ali, tá ligado? Um bagulho que você se diverte, você gosta dos personagens. Black Clover? Sim, pô. Ah, você vai comparar Black Clover tipo com os animes assim que a gente acha pica mesmo? Não vai, pô. Com todo respeito. Mas é um bagulho divertido. Você se apega aos personagens, você quer ver como que vai ser, se ele vai se tornar ou não, tá ligado? Pô, eu dou um 8, 8,5. É que a experiência assistindo Black Clover é muito boa. É que você não lembra a sua experiência assistindo Boku no Hero, pô. Com todo respeito. Hoje, se eu assistisse Boku no Hero hoje e assistisse Black Clover hoje, Você minha experiência assistindo Black Clover ia ser maior. Ah, sei não, tá? Sei não. Mas enfim, nós vamos reassistir. Eu gosto de Boku no Hero, pô. Enfim. É isso, vamos deixar o vídeo original do linkzinho aí na descrição. Kuro, muito obrigado. Obrigada, Kuro! E, enfim, esse final eu gostei, foi bonzinho. Não foi espetacular, mas também não foi ruim. Não sei, vamos deixar aqui o último vídeo. Aqui pra você se inscrever. Não se esqueça. A gente sempre volta.